A vida de Paulo antes e depois da sua conversão, como foi uma grande transformação. Depois que ele teve um encontro com Jesus. Ele era perseguidor, ele era uma pessoa obstinada, ele era uma pessoa que quando tinha aquilo em mente, ele ia e executava. Mas daí aprove Deus mudar essa situação, ter um encontro genuíno com ele. E é isso que aconteceu. Ele foi literalmente de odiado do povo de Deus a amar a obra de Deus com toda a intensidade do seu coração. Ele vivia em um estilo de vida muito legalista. Ele era baseado em regras e preconceitos traçados pelos fariseus naquela época. Ele era conhecedor, ele era formado em letras. Ele foi com esse convívio com os fariseus, ele teve uma roupa bem bonita, um corte de cabelo, uma barba bonita. E o seu exterior ficou bonito. Mas movido por sentimentos como ódio, ele perseguia, prendia e matava os cristãos. Mas daí quando ele teve um encontro com Deus, algo mudou. Houve uma transformação. Houve uma metanoia. Uma mudança de sentido. Uma mudança de rumo. Uma conversão. Uma conversão é quando você está indo por um caminho e o próprio Deus faz você pegar outro caminho. E quantos de nós aqui que estamos sentados já não passamos por essa situação? Vivíamos uma vida de qualquer jeito. Uma vida errônea, uma vida sem temer a Deus, uma vida sem preocupação com aquilo que nós fazíamos, sem se importar se machucaríamos o próximo ou não. Particularmente eu posso dizer de mim, pessoa obstinada a fazer aquilo que vinha à mente, sem pensar, se traria sofrimento, tristeza e choro para os meus familiares. Mas um dia, eu não caí do cavalo. Deus quebrou o meu tupete. Deus fez eu quebrar a cara. Sabe por quê? Ele queria mostrar para mim que no meu orgulho, na minha arrogância, na minha autossuficiência, na minha autocapacidade, eu não era ninguém sem Ele. Às vezes, queridos, a gente vê situações de pessoas com alta performance, em todos os sentidos, na área profissional, até mesmo dentro da igreja. Só que aí eu pergunto para você, você chega perto dessa pessoa, você sente a presença de Deus? Você consegue identificar o Espírito Santo trabalhando nessa vida? Porque não é no muito falar. Eu já tive pessoas que eu tive o privilégio de conhecer, que ela em poucas palavras, ela conseguia tirar de mim lágrimas de sinceridade diante de Deus. E hoje Deus ele procura isso em mim e em você. Uma sinceridade. Quando nós estamos na casa dele. Não estou falando para você ser sincero com o líder, com o pastor, não. Porque hoje em dia muitas pessoas eles fazem coisas achando que Deus está aprovando e Deus não está aprovando. Sabe por quê? Muitas das vezes a gente age no piloto automático. A gente não consulta. Eu falo de experiência própria, porque você já tem um certo tempo de evangelho, você acha que aquilo ali não tem problema. Aquele pequeno demônio que diz assim, não dá nada não, não tem problema. Mas aí vem a consequência. E aí você vê o esfriamento que tem entrado na vida de muitas pessoas. E hoje lá no batismo foi algo assim
que Deus ministrou no meu coração e falou assim: tá vendo? Tem uma coisa que está acontecendo aqui hoje, que na minha igreja, na atualidade que nós estamos vivendo, precisa acontecer. E não é somente para quem reconhece Jesus como único e suficiente Salvador e vai somente tomar a Santa Ceia. Não. Não é para essas 4 pessoas somente que desceram as águas batismais. Sabe o que Deus falou no meu coração? Não somente aqui na Yeshua, mas em todos os ministérios. Desde o altar até a portaria. Sabe o que é? Voltar ao primeiro amor. Eu quero que você traz à sua memória aquilo que te dá esperança. A época da sua conversão. Feche seu olhinho aí. Feche seu olhinho. 5 anos, 10, 15, 20 anos. Você teve um encontro com Deus. Deus te visitou. Deus moveu no seu coração. Deus te visitou. Deus marcou a sua vida. Deus colocou a marca da promessa dele em você. E Deus me fez lembrar esse momento, que todas as vezes quando a gente está no primeiro amor, a gente lê a palavra de Deus, as letras crescem nos nossos olhos. O nosso peito começa a queimar. O coração começa a palpitar, acelerado. E parece que a gente é tão sensível à voz de Deus, que até quando o passarinho canta, a gente vê Deus falando. Quando vem luta, eu sei em quem eu tenho crido. A pessoa já até grava, cita versículos bíblicos. É uma sede de busca, é uma sede de oração, é uma sede de leitura. É um tempo onde você se entrega. É um tempo onde você não mede esforços. É um tempo onde você coloca algo no seu coração que Deus implantou e você vai até o fim. E infelizmente, hoje, muitos, o que acontece? As lutas diárias, esse tempo momentâneo que nós estamos vivendo aqui, porque nós somos peregrinos, tem tirado a minha e a sua atenção do foco que é o Senhor Jesus, para fazermos aquilo a qual nós fomos chamados nesse tempo. Saulo, ele precisou cair do cavalo, precisou ter uma experiência com Deus, perder a visão, ver que ele era um trapo de imundiça, que ele não era nada, que se Deus desse um sopro, ele não estava mais entre nós. Daí eu pergunto para você, o que está acontecendo com a sua vida? Como assim, pastor? Eu estou trabalhando, eu estou lutando, eu estou aí na correria, eu estou fazendo de tudo para dar o melhor para minha família. Tenho vontade sim, pastor, de ter um bom carro, uma boa casa, um bom trabalho. Se Deus permitir uma viagem no final do ano. Queridos, é louvável isso. Mas diante de Deus, como é que está a sua busca? Diante de Deus, como é que está a sua entrega? Diante de Deus, como é que está o seu altar? Como é que está o seu altar diante de Deus? Será que ele está cheio de cinza? Ele está cheio de cinza? Querido, se ele está cheio de cinza, tem algo errado aí. Não é para você ficar com o seu altar cheio de cinzas. O seu altar precisa urgentemente queimar em Deus. Eu queria que a Isa colocasse Lucas 24:32.
aqui no telão. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nós abria as Escrituras? Ainda hoje, quando você abre a Bíblia, queima o teu coração? Ou você abre a Bíblia e começa a bocejar, começa a dar sono, começa a dar uma preguiça? Ah, estou cansado, vou deixar para amanhã. O que você tem alimentado, meu filho? O que você tem alimentado, minha filha? Sua carne. A nossa carne, ela pende para aquilo que não é de Deus. Nós temos que mortificar ela e alimentar o nosso espírito, a nossa comunhão com o Pai, a nossa intimidade. Ele quer eu e você nessa noite, que nós venhamos estar entrelaçados a Ele, numa comunhão tão profunda, numa comunhão tão íntima, mas diferente de tudo aquilo que você viveu. Ele quer algo mais além. Aí eu te pergunto, você está disposto? Você quer isso para a sua vida? Você deixa Deus fazer isso na sua vida? Ah, pastor, eu deixo. Tá bom. Você vai ficar do mesmo jeito que está aí? Vou pegar um exemplo desse querido aqui, ó. Igual o Daniel, você vai ficar de braço cruzado? Você não vai reagir? Você vai se acomodar? Igual Deus uma vez falou para mim, você vai deixar o barco afundar? Ele está no barco. Ele está dormindo. Você não vai chamar a atenção dele? Chame a atenção dele hoje. Como? Você sabe. No primeiro amor eu sabia toda a receita. Você também sabe. Tem um louvor que diz assim: quero voltar ao início de tudo. Quem é 20 anos mais ou menos evangélico vai saber essa letra. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. O que eu e você tem que falar? Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Cante comigo. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar-me a Deus. Só a igreja, feche seus olhos. Isso é uma oração. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. E Deus, Ele quer que você volte à essência da adoração. Ele quer que você volte a rever tudo aquilo que um dia Ele liberou sobre a sua vida. Ele quer que você viva coisas novas. Quantas pessoas aqui já estão cansadas de viver o velho, de viver uma vida rotineira que não muda, nada acontece, sendo que a palavra foi liberada para nós e diz assim: eis que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Por que tudo não tem se feito novo na sua vida, meu filho? O que falta? Você sabe que falta uma entrega maior. A pastora chegou até a falar aqui
que o Senhor ele não tem agido como agia outrora. Nós não temos mais visto os milagres, os sinais, os prodígios e as maravilhas dele. Querido, o erro e a falta não está em Deus. Deus diz na palavra dele, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua inabalável, mas eu e você, muitas das vezes nós somos igual uma onda. A circunstância, às vezes ela nos leva de um lado para o outro. E nós ficamos com esse mundo que tem nos distraído, tirado o foco, tirado a essência. Há algo dentro de você que está queimando para vir para fora, que está queimando dentro de você. Igual eu falei para Amanda, os dons estão querendo fluir, mas a gente tem que pôr para fora, põe para fora. Ele não vai descer, ele não vai vir, ele já veio, ele está em você. Sabe quem é? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. Ele quer trazer para fora tudo aquilo que ele tem para fazer. Mas sabe o que nos entristece? Sabe o que nos deixa triste? É algo que eu tenho visto muito, mas Deus ele quer mudar essa história. Coloca para mim aqui 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 20. Vamos lá, por favor. Primeira Coríntios capítulo 14, verso de número 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Queridos, tem alimento que eu e você, que nós estamos nos alimentando, já deu prazo de validade. Não é mais hora de nós comermos mais papinha. Acabou. Deixa eu vir para cá, porque eu vou para lá. O Gabriel fala assim, vai para lá. Não é hora mais. É alimento grosso, pesado. Porque Deus, ele quer formar um exército de homens e mulheres de Deus, valorosos, guerreiros, que estejam preparados e aptos para enfrentar toda e qualquer situação adversa. Ele não quer mais, quando vir uma situação adversa, e você dizer, eu não vou conseguir. Não, a palavra de Deus fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se ele te fortalece, querido, vá adiante. Diga ao fraco, eu sou forte. Se você se sente fraco, ele te fortalece nessa noite. Ele quer colocar tudo no seu devido lugar nessa noite. Tudo aquilo que está fora do lugar, ele quer colocar no seu devido lugar. E o que eu acho mais lindo, que ele chega na hora certa, no momento certo. Ele não falha, ele não erra. Coloca para mim, aleluia, feche seus olhos. Feche seus olhos. Efésios capítulo 4, verso de número 22. Efésios 4, 22. Ele conta comigo, com você sim. É necessário que eu e você tenhamos uma experiência diferente com Ele. Queridos, ontem eu fui, pela misericórdia, chamado para ministrar uma palavra lá em Jataizinho, muitos sabem. Eu fiquei relutando. Efésios 4, 22. Eu fiquei relutando para poder falar aquilo que Deus estava queimando no meu coração. E Deus falou da seguinte maneira, eu indo daqui para lá no meio do caminho,
eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, é uma palavra muito dura. Deus falou assim, eu preciso consertar tudo aquilo que está quebrado na vida deles. Eu preciso reconstruir os muros que foram quebrados. Eu preciso refazer alianças que foram quebradas. Mas para isso é necessário um quebrantamento. Mas para isso é necessário que eu chame a atenção. E quando que o pai chama a atenção de um filho? Quando ele corrige. Porque o filho corre de um lado para o outro. Quando o pai fala, epa, vem cá. É assim, assim, assim. Na hora o filho fica daquele jeito. Fica bravo. Mas depois ele entende. Meu pai me corrigiu. Porque ele quer o melhor para mim. E aí é onde ele começa a colocar em prática tudo aquilo que o pai falou. As coisas que estavam tudo fora do lugar começam a se encaixar e tudo começa a dar certo. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Próximo. Que se corrompe pelas concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Tem muitos cristãos que estão vivendo um engano. Achando que Deus, como eu falei do início, está aprovando coisas que ele está fazendo. Mas ele não tem deixado o espírito dele ser renovado em Deus, para que a mente dele venha a ser transformada. A palavra de Deus fala, não vos conformeis com este mundo, mas renovai. Vocês conhecem o vosso entendimento da palavra. Então, quer uma receita? Está aqui. E para finalizar, que eu já quero partir para Santa Ceia, que eu não quero segurar vocês, porque pastor quando começa a falar, Sandro, só Jesus, começa e não para. Pastor é assim mesmo. Ele faz um monte de esboço. Aí Deus fala assim, é só aqui. Aí você fica naquele estreito, glória a Deus e aleluia. Coloca para mim Levítico 6, do 8 ao 13, mas eu quero me... Aí. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã. E o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirá de calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes. E levará a cinza fora do arraiá para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará. Deixa aí. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer com essa palavra? Aqui está o altar. Cheio de cinza. É nisso aqui que eu quero ficar. Cheio de cinza. Limpa o altar. Sopra, vai. Faz alguma coisa. Limpa o altar. Traz lenha nova. Coloca sobre o altar. Que vai acontecer isso. O fogo que está sobre o altar arderá nele. Em outras traduções, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É isso que tem que estar ardendo no seu coração. O fogo do Espírito Santo, ele tem que arder sobre você e ele não pode ser apagado pela circunstância que você está vivendo, pela circunstância que você está sendo provado, pela circunstância que você está sendo lapidado. Pelo contrário, quanto mais pressão, mais fogo tem que ser aceso. Sabe por quê? Você não está alicerçado na areia, você está alicerçado na rocha. A rocha é Cristo e a hora que você é mais pressionado é a hora que o fogo tem que vir para fora.
é de dentro para fora. Feche seus olhos. Eu quero que você entenda que o que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida é colocar lenha nova nos nossos altares. Os nossos altares estão cobertos de cinza. Deus falou para mim, essas pessoas que estão se batizando, elas estão no primeiro amor. Fala para elas colocar lenha todos os dias, para que o fogo venha queimar continuamente sobre o altar. E ele vai queimar, e ele vai consumir toda impureza, todo o pecado, tudo aquilo que te faz separação entre você e Deus, tudo aquilo que divide o teu coração com Deus, porque tem pessoas aqui que Deus tem ciúme de você, Ele quer você na sua totalidade, 100%, Ele não quer 90% não. Solta o louvor, Isa. Ele quer ministrar no teu coração, no seu íntimo, no seu particular. Vai cantar esse louvor antes da gente finalizar. Pega esse louvor, feche seus olhos.